Você já reparou como muitos homens só pensam na próstata quando o problema já está instalado? Durante anos, tudo parece normal. Você vai ao banheiro, se alimenta como sempre fez, sente-se forte e seguro. E, de repente, começa a acordar mais vezes à noite para urinar. A vontade parece urgente, mas o alívio não vem tão rápido. O jato enfraquece, a bexiga parece nunca esvaziar completamente. Mas mesmo assim, muitos pensam, é só a idade chegando, e deixam passar. O problema é que a próstata não costuma fazer barulho quando começa a inflamar. Ela cresce em silêncio, dia após dia, alimentada por hábitos que parecem inofensivos. A alimentação, por exemplo, raramente é vista como causa. Afinal, quem vai imaginar que aquele café da manhã com presunto, aquele doce depois do almoço ou aquele óleo de cozinha que usamos há anos pode estar afetando a saúde da sua próstata? É como viver numa casa onde o vazamento de água é invisível. Você não ouve nenhum som, não vê nenhuma poça no chão, mas por dentro as estruturas estão sendo danificadas, pouco a pouco. A próstata funciona assim. Ela não grita, não dói logo de início, mas um dia ela cobra o preço da negligência. Hoje, neste vídeo, eu quero te mostrar os 4 alimentos que são verdadeiros sabotadores da sua saúde prostática. São alimentos que, em muitos casos, fazem parte da rotina, passam despercebidos, mas que estão inflamando seu corpo por dentro, minando seu bem-estar sem que você perceba. E o mais importante, você vai entender como eles atuam, por que são perigosos e o que pode fazer, a partir de agora, para se libertar deles. Esse não é um vídeo para assustar, é um vídeo para abrir os olhos, para acolher, para mostrar caminhos reais de cuidado e prevenção. Porque cuidar da próstata não é questão de fraqueza ou vaidade, é uma questão de liberdade, de manter sua autonomia, sua qualidade de vida, sua dignidade como homem. Você não precisa esperar que o problema chegue para mudar, e mesmo que ele já tenha começado, ainda há muito o que fazer. Este vídeo é o primeiro passo para essa mudança. Vamos juntos, porque sua saúde começa pelo que você coloca no prato e o que você escolhe retirar dele também. Há algo curioso sobre os hábitos alimentares masculinos. Quanto mais práticos e rápidos, melhor. Um pão com presunto no café da manhã, uma salsicha no almoço corrido, uma mortadela no lanche da tarde. É tudo tão automático que nem parece perigoso. Afinal, é só um lanchinho, certo? Mas por trás dessa rotina aparentemente inofensiva, existe uma realidade que poucos homens conhecem e que afeta diretamente a próstata. Os embutidos, como salsichas, presunto, mortadela, linguiças e outros frios processados, carregam uma carga pesada de substâncias químicas que inflamam silenciosamente o corpo. Conservantes, corantes, realçadores de sabor e uma quantidade excessiva de sódio fazem parte da composição desses alimentos. O sabor pode ser familiar, mas o efeito dentro do seu corpo está longe de ser acolhedor. Imagine sua próstata como uma esponja sensível que, quando exposta constantemente a esses elementos, começa a inchar lentamente. Não dói no início, não há febre, não há sangue, mas há um processo constante de inflamação que, com o tempo, altera o funcionamento da bexiga, reduz o fluxo urinário e interfere até na qualidade da ereção. É como uma torneira que vai entupindo devagar. Um dia, você percebe que quase não sai mais nada. E o mais traiçoeiro disso tudo é que muitos homens sequer desconfiam que a alimentação tem alguma ligação com os sintomas urinários. Pensam que é normal acordar à noite 2, 3 vezes para ir ao banheiro, que é normal demorar para terminar de urinar, que é apenas a idade. Mas a idade por si só não é culpada. É o que você está colocando no prato, todos os dias, sem perceber. Experimente observar seu corpo depois de 3 dias seguidos comendo esses embutidos. Você pode não sentir dor, mas talvez perceba um desconforto para esvaziar a bexiga. Talvez sinta o abdômen mais inchado, um cansaço inexplicável, uma irritação leve ao urinar. O corpo fala, só que ele fala baixo e muitas vezes escolhemos não ouvir. Talvez você esteja se perguntando, mas eu como tão pouco disso, será que faz tanta diferença assim? A resposta é sim, porque não é apenas a quantidade, mas a repetição silenciosa. Um pouco todos os dias é o suficiente para manter a inflamação viva.
E quando a inflamação se instala, ela não fica restrita à próstata. Ela se espalha, fragiliza o sistema imune, interfere no sono, no humor, na disposição. A alimentação que parece simples e prática pode estar construindo dia após dia um cenário perfeito para que a próstata adoeça. E entender isso é o primeiro passo para mudar, porque o que alimenta o corpo também alimenta a saúde, e o que parece inofensivo pode ser o que está te enfraquecendo sem que você perceba. Existe um tipo de veneno que entra na sua vida de forma doce, suave, quase imperceptível. Ele está naquele café adoçado com açúcar refinado, no biscoito que acompanha à tarde, no docinho depois do almoço, no refrigerante que refresca nos dias quentes. O açúcar, com seu sabor de conforto, é muitas vezes um refúgio emocional, um alívio rápido para o estresse, para a ansiedade, para a solidão. Mas o que ele oferece em prazer imediato, ele cobra com juros altos ao longo do tempo. Para a próstata, o açúcar é como um fósforo aceso em meio a um campo seco. Ele alimenta processos inflamatórios silenciosos, desequilibra o metabolismo e compromete a função hormonal. O excesso de glicose no sangue leva à resistência à insulina, uma condição que está diretamente ligada ao aumento prostático e a um risco maior de impotência. E quanto mais inflamada está a próstata, mais o corpo sinaliza que algo está errado. Você só precisa aprender a escutar. Muitos homens não fazem essa conexão, sentem dificuldade para urinar, percebem uma queda na libido, notam o corpo mais cansado e o humor mais instável, mas seguem adoçando o café do mesmo jeito, acreditando que é apenas um hábito inofensivo. Só que não é. O açúcar não afeta apenas o corpo físico, ele bagunça a química cerebral, aumenta o estresse, diminui a qualidade do sono e alimenta a inflamação que se instala sem alarde. E tem mais, o ciclo é vicioso. Quando você está cansado ou ansioso, procura o açúcar para aliviar. Ele te dá um pico de prazer e logo depois uma queda brusca de energia. Essa queda leva a mais ansiedade, mais irritação e novamente mais vontade de açúcar. O corpo entra em uma montanha bioquímica que enfraquece pouco a pouco sua saúde prostática e sua vitalidade masculina. É comum ouvirmos histórias como a daquele homem que só abandonou o açúcar quando percebeu que estava acordando 5, 6 vezes à noite sem conseguir descansar. Ele se levantava cansado, irritado e achava que era a idade. Mas ao reduzir o açúcar, aos poucos, a bexiga começou a se acalmar, o sono melhorou, o humor também. Não foi uma mudança milagrosa, foi uma mudança consciente. A verdade é que o açúcar refinado não é apenas um ingrediente, ele é um combustível silencioso para o adoecimento, principalmente quando consumido todos os dias em pequenas doses que se acumulam como gotas de veneno no organismo. E para quem já enfrenta sintomas relacionados à próstata, este é um dos primeiros hábitos que merecem atenção. Retirar ou reduzir o açúcar pode ser um desafio emocional, afinal, ele está associado a lembranças afetivas, a recompensas, a momentos de carinho. Mas existe um tipo de carinho maior, aquele que você oferece a si mesmo quando escolhe cuidar da sua saúde. Porque a verdadeira doçura está em viver com mais leveza, com mais energia e com menos medo do que pode acontecer com seu corpo. E essa escolha começa muitas vezes pela xícara de café que você toma amanhã cedo. Durante muito tempo, os óleos vegetais foram apresentados como uma alternativa saudável para cozinhar. Soja, milho, girassol, nomes que soam naturais, próximos do campo, do vegetal. Mas o que muitos não sabem é que esses óleos, ao passarem pelo processo de refino industrial, perdem completamente sua integridade. O que sobra é um líquido altamente oxidado, inflamável no organismo e que afeta silenciosamente órgãos como o fígado, o coração e, sim, a próstata. Quando você aquece esses óleos em altas temperaturas, como em frituras ou refogados do dia a dia, eles se transformam ainda mais. Produzem radicais livres que inflamam o corpo de dentro para fora. E a próstata, já sensível por natureza, responde a esse ambiente tóxico com inchaço, desconforto, alteração na função urinária e, muitas vezes, queda na vitalidade masculina. O que parecia uma escolha moderna e leve, na verdade, virou um dos gatilhos mais perigosos da inflamação prostática. É como usar um óleo vencido no motor de um carro. Ele até parece funcionar no começo, mas com o tempo, o motor começa a travar, a aquecer, a perder eficiência. O mesmo acontece com seu corpo.
A inflamação vai se acumulando em silêncio, comprometendo a circulação, a produção hormonal e a resposta muscular. E enquanto isso, você continua achando que está fazendo a melhor escolha, porque aquele óleo tem rótulo de vegetal. A questão aqui não é demonizar o uso de gordura. O corpo precisa de gordura boa para funcionar. Mas é preciso escolher fontes verdadeiramente saudáveis, que nutrem, em vez de inflamar. O azeite de oliva extra virgem, por exemplo, tem propriedades anti-inflamatórias naturais e resiste melhor ao calor leve. O óleo de abacate é outra excelente opção, rico em gorduras que protegem o coração e a próstata. E até a manteiga ghee, usada com moderação, pode ser mais benéfica do que muitos desses óleos refinados. Substituir o óleo é muitas vezes uma mudança silenciosa, quase invisível no dia a dia, mas seus efeitos se acumulam com o tempo. Um corpo menos inflamado é um corpo que urina melhor, que dorme com mais profundidade, que reage com mais energia. A saúde da próstata não depende apenas de exames e medicamentos, ela também depende do que você usa para preparar sua comida todos os dias. E talvez o mais importante seja entender que nem tudo o que parece saudável de fato é. A indústria aprendeu a usar palavras bonitas para disfarçar processos nocivos. E cabe a cada um de nós, com calma e consciência, aprender a enxergar além do rótulo. Porque o que você coloca na frigideira pode ser o que está impedindo seu corpo de funcionar com liberdade e equilíbrio. Há sabores que carregam memórias. O leite morno antes de dormir, o queijo no pão do café da manhã, o iogurte que parecia saudável. Para muitos homens, esses alimentos não são apenas parte da alimentação, são parte da história. E por isso, abandoná-los pode parecer quase um rompimento afetivo. Mas quando falamos da saúde da próstata, é preciso olhar além da nostalgia. O leite de vaca e seus derivados contêm dois componentes que merecem atenção: a lactose e a caseína. A lactose, um tipo de açúcar natural do leite, pode causar fermentação e inflamação intestinal em homens sensíveis. E a caseína, uma proteína de digestão difícil, tem sido associada a reações inflamatórias que silenciosamente se espalham pelo corpo. A próstata, como uma sentinela interna, reage a esse ambiente com inchaço, irritação e alterações no funcionamento. Muitos estudos já mostram a ligação entre o consumo excessivo de laticínios e o risco de desenvolver hiperplasia prostática benigna, aquele aumento do volume da próstata que, embora não seja câncer, causa sintomas desconfortáveis, como jato fraco, vontade constante de urinar e sensação de bexiga cheia mesmo após urinar. E ainda assim, poucos homens fazem essa associação. Continuam consumindo leite, queijos e derivados como se fossem neutros para o organismo. Mas não são. O mais delicado dessa mudança é o apego emocional. O leite representa conforto, nutrição, vínculo com a infância. Romper com ele exige mais do que conhecimento, exige compaixão por si mesmo. É entender que cuidar da próstata não é um castigo, mas um gesto de carinho. É como trocar uma lembrança por um novo ritual, que também pode ser prazeroso, mas sem os efeitos colaterais invisíveis. Hoje, já existem alternativas suaves e nutritivas. Leites vegetais como o de amêndoas, aveia ou coco podem trazer o mesmo acolhimento, com menos impacto inflamatório. Queijos feitos de castanhas ou fermentados naturais também são opções mais gentis ao corpo. E o mais importante, essa transição não precisa ser radical. Pode ser gradual, respeitosa, feita no seu tempo. O corpo responde quando você muda com intenção. A bexiga se acalma, o sono melhora, a digestão se torna mais leve, a inflamação começa a recuar. Não se trata de abrir mão do prazer. Trata-se de descobrir novos caminhos de prazer que não prejudiquem sua saúde. Porque a vida depois dos 60 não precisa ser feita de restrições e medos. Ela pode ser feita de escolhas conscientes, que respeitam suas histórias, mas que também constroem um futuro com mais liberdade e vitalidade. E isso começa, muitas vezes, pelo simples ato de repensar o que está no seu copo e no seu prato. Quando se fala em saúde da próstata, muitos homens pensam apenas no agora. Se não há dor, se a urina ainda sai, se a vida sexual parece sob controle, então tá tudo bem. Mas o corpo não funciona com avisos imediatos. Ele dá sinais sutis, repete mensagens pequenas, sussurra antes de gritar. E é nesse silêncio que os problemas começam a se formar. Os 4 alimentos que vimos até aqui, embutidos, açúcar refinado, óleos vegetais refinados e laticínios, quando consumidos juntos, criam um ambiente interno altamente inflamado.
Cada um atua por vias diferentes, mas o resultado final é o mesmo: um corpo mais inflamado, mais inchado, mais sensível. E a próstata, como parte do sistema urinário, está entre as primeiras a sentir os efeitos. Imagine o interior do seu corpo como um terreno fértil. Quando você o nutre com alimentos naturais, ele floresce em energia, vitalidade e equilíbrio. Mas quando você dispersa nele todos os dias substâncias que inflamam e desequilibram, esse terreno vai se tornando árido, espesso, difícil de trabalhar. Com o tempo, surgem os sintomas: dificuldade para urinar, desconforto pélvico, diminuição da libido, sono fragmentado. E por trás disso, o que existe é um processo de inflamação silenciosa crônica. Esse tipo de inflamação não gera febre, não causa dor aguda, não aparece em exames de sangue comuns, mas corrói aos poucos, aumenta o risco de doenças mais graves, como a hiperplasia prostática benigna, infecções urinárias recorrentes e até câncer. E tudo isso pode ser alimentado dia após dia por escolhas que parecem simples: um lanche rápido, um doce no fim do dia, um óleo qualquer na panela. O corpo, no entanto, tenta avisar. Quando você acorda várias vezes à noite para urinar, quando sente que a bexiga nunca esvazia totalmente, quando nota que o desejo sexual diminuiu sem motivo aparente, esses são sinais. Não são castigos da idade, são alertas, são pedidos de ajuda. E há algo ainda mais profundo. Se você é um homem de fé, pense nisso. Seu corpo é um templo. E o que você está permitindo entrar nesse templo? Está alimentando vida ou inflamação? Está oferecendo equilíbrio ou excesso? Está honrando esse corpo que te sustenta todos os dias ou está entregando lentamente a exaustão? Não se trata de viver com medo ou culpa. Trata-se de abrir os olhos e enxergar que pequenas escolhas diárias constroem o seu amanhã. E quando você entende que sua próstata está reagindo ao que você come, ao que você bebe, ao que você repete, você descobre que ainda está no controle. Porque mesmo que o terreno esteja inflamado, ele ainda pode florescer novamente. Só precisa de tempo, de cuidado e de uma mudança feita com intenção e verdade. Durante décadas, muitos homens foram ensinados a associar força à resistência, resistir à dor, resistir ao cansaço, resistir até ao medo. E nesse modelo de masculinidade endurecida, cuidar de si passou a ser visto como sinal de fraqueza, como se admitir um incômodo urinário ou desconforto na próstata fosse de algum modo abrir mão da virilidade. Mas o tempo mostra que essa ideia não apenas é falsa, ela é perigosa. Essa cultura do silêncio masculino impede que muitos homens reconheçam sinais do corpo que já estão ali há muito tempo. O desconforto para urinar é disfarçado com desculpas. A dificuldade de ereção é ignorada como se fosse uma fase. O aumento do tempo no banheiro passa a ser considerado normal para a idade. E com isso, o cuidado é sempre adiado, até que o problema se torna grande demais para ser ignorado. Por trás desse comportamento existe algo profundo: o medo de parecer frágil, o receio de ouvir que se está envelhecendo, a vergonha de conversar sobre um órgão que, para muitos, está associado à masculinidade. Mas a verdadeira força não está em negar a realidade. Ela está em enfrentá-la com coragem. Está em reconhecer limites e buscar caminhos. Está em entender que prevenir, cuidar e mudar hábitos é sinal de inteligência e não de fraqueza. Quantas vezes, por orgulho, um homem deixa de recusar um alimento que o prejudica só porque não quer parecer exigente? Quantas vezes mantém vícios alimentares só porque cresceu ouvindo que homem de verdade come de tudo? Quantas vezes prefere o silêncio à consulta, a dor à vulnerabilidade, a rotina destrutiva ao pequeno esforço de transformação? É hora de ressignificar o que é ser forte. Ser forte é ter humildade para aprender, é ter sensibilidade para escutar o corpo, é ter fé para acreditar que mudanças são possíveis. Ser forte é ser referência para filhos, netos, amigos. É mostrar que existe grandeza em quem se cuida, se respeita e se renova. E essa nova imagem de masculinidade não exclui a tradição, a espiritualidade ou a firmeza. Pelo contrário, ela se ancora nesses valores para construir um caminho mais sábio, mais saudável e mais duradouro. Porque não há honra em ignorar o próprio corpo. A honra está em proteger aquilo que te mantém de pé.
Ao desconstruir a ideia de que homem forte é o que aguenta tudo, você se abre para algo muito mais poderoso, a possibilidade de viver mais e melhor, com independência, com disposição, com dignidade e com o exemplo de alguém que teve coragem de fazer diferente. Depois de tantos anos repetindo os mesmos hábitos, o corpo precisa de tempo para se reorganizar. Mas isso não significa que o caminho da melhora seja distante ou impossível. Ao contrário, muitas vezes os maiores resultados surgem de mudanças pequenas, silenciosas, mas consistentes. E quando se trata da saúde da próstata, essas mudanças começam no prato, mas se espalham para todo o seu modo de viver. Substituir os alimentos inflamatórios não precisa ser uma luta. Pode ser um gesto de leveza. Em vez do presunto, experimentar uma pasta caseira de grão de bico ou uma fatia de frango desfiado com temperos naturais. No lugar do açúcar refinado, usar tâmaras, mel puro ou simplesmente redescobrir o sabor natural dos alimentos. Trocar os óleos comuns por azeite extra virgem ou óleo de abacate. E deixar o leite para dar espaço a bebidas vegetais leves, que também aquecem o corpo e o coração. Essas trocas não precisam acontecer todas de uma vez. O corpo não exige perfeição, ele pede constância. Uma mudança por semana, um alimento a menos, uma escolha mais consciente. E com isso, o corpo responde. A bexiga se estabiliza, o sono aprofunda, a energia volta. E com ela, a esperança de um envelhecimento mais leve e mais autônomo. A alimentação, porém, não é o único ponto. A forma como você se relaciona com essas mudanças também faz diferença. Envolver a família, por exemplo, pode transformar o processo em algo mais acolhedor. Compartilhar um novo tipo de leite com a companheira, dividir uma refeição sem frituras com os filhos, trocar receitas com amigos. A saúde não precisa ser um caminho solitário. Pode ser um espaço de reconexão. E mesmo que ninguém ao redor compreenda de imediato, é importante lembrar que o seu corpo é único. Ele carrega sua história, seus desgastes, sua fé. E a decisão de cuidar dele é sua. Cuidar não como imposição, mas como escolha. Não como castigo, mas como um ato de respeito. Não como obrigação, mas como uma reaproximação com aquilo que te sustenta por dentro. O corpo tem uma sabedoria profunda. Ele não guarda mágoas. Mesmo depois de anos de maus tratos silenciosos, ele ainda tenta se regenerar. Ainda sinaliza, ainda responde quando você começa a escutá-lo. E quando você começa a tratá-lo com o cuidado que ele merece, algo muda. Não apenas na próstata, mas na sua forma de estar no mundo. Mais presente, mais atento, mais forte, de verdade. Chega um momento em que o corpo não quer mais ser ignorado. Ele não grita por vaidade, nem exige mudanças por orgulho. Ele apenas pede cuidado. E a próstata, silenciosa por natureza, é uma dessas partes do corpo que fala pouco, mas sente tudo. Quando inflamada, ela altera o sono, o humor, a disposição, o prazer. E ainda assim, muitos homens continuam vivendo como se nada estivesse acontecendo. A pergunta que fica agora é simples e profunda. Sua próstata está pedindo socorro ou agradecendo em silêncio? O que você tem oferecido a ela todos os dias? Alívio ou agressão? Descanso ou esforço contínuo para funcionar num ambiente inflamado? A boa notícia é que nunca é tarde para escolher diferente. Talvez você não possa mudar o passado, mas o que você faz agora tem o poder de transformar o que virá. Não é preciso fazer tudo ao mesmo tempo. Não é preciso virar um exemplo de saúde da noite para o dia. Mas é preciso começar por algo. E esse algo, por mais pequeno que pareça, pode ser a semente de uma grande mudança. Imagine um jardim descuidado, cheio de ervas daninhas, solo ressecado, flores murchas. Agora imagine que, ao invés de arrancar tudo de uma vez, você começa retirando uma planta tóxica por semana, regando um canto do solo por dia, escolhendo com mais cuidado o que vai plantar ali. Com o tempo, o jardim responde, volta a respirar, volta a florescer. Assim também é o seu corpo. Cuidar da próstata é um gesto de amor próprio.
É um sinal de que você valoriza não apenas os anos que já viveu, mas os que ainda pode viver com mais liberdade, mais presença, mais conforto. Não se trata apenas de evitar doenças. Trata-se de viver com mais dignidade, com mais energia, com menos medo. E se você chegou até aqui, é porque já começou, já deu o primeiro passo, já escolheu escutar. E a escuta, quando feita com verdade, transforma. Que este seja o início de uma nova relação com seu corpo, com sua saúde, com a sua história e com os próximos anos que ainda estão por vir, mais leves, mais livres, mais seus. Clique no vídeo que estão recomendando agora.